projeto de abolicionismo penal que você defende? Bom, Bruno, primeiro, acho que a questão do abolicionismo para nós no Brasil, devido às nossas matrizes raciais e racistas, tem que ser um abolicionismo que trate da questão racial. Tá? Então, para nós começarmos a falar de abolicionismo no Brasil, para o Brasil, nós temos que começar tratando do racismo, né? Enquanto fonte de violência e violação. Então, e aí não é só apenas no aspecto formal, né? Não é só a cadeia em si, a prisão em si, né? Tem todo um aparato de controle racial por trás que vai aí se entrelaçar entre o sistema formal e o sistema informal. Né? A nossa conversa aqui, nós vamos tratar um pouco da questão mais formal, né? Então, a pena de prisão como única resposta estatal ao que seria, né, a resposta ao crime, ao delito, né? Então, nesse aspecto, nós temos que saber, né, nós temos que nos ater, né, à nossa realidade carcerária, ao nosso, né, o que eu chamo de realismo marginal racial, com base, né, em Zaffaroni, para falar da nossa realidade, da realidade do nosso cárcere, do nosso sistema carcerário. Né? Então, quando a gente fala de Brasil, né, nós estamos falando da terceira maior população em situação de cárcere do mundo. Né? Numa população, num país em que é a segunda maior população negra do mundo. Né? E nessa terceira maior população em situação de cárcere, o corpo negro é o elemento principal, é o elemento chave, é o que forma a nossa clientela, né, penal, que alguns dizem, né, a nossa clientela racial desse sistema. Então, nós estamos tratando de seletividade racial que vai resultar no encarceramento da massa negra como uma resposta primeira do nosso sistema de controle no âmbito formal. Então, são essas as questões que nós temos que ter em mente, ter no horizonte, para começarmos a falar sobre abolicionismo penal no Brasil e para o Brasil. Não, sim. Aí você, no seu artigo, né, você cita a ética ubuntuista, coloca o próximo como continuidade do indivíduo. Isso é muito legal. Aí eu pergunto, como é que você coloca esse tipo de ética no judiciário brasileiro e no direito brasileiro? Aí eu pergunto, a lei de Italião ainda nos comanda? Bom, essa é uma pergunta um tanto quanto difícil, porque o nosso sistema jurídico, né, o nosso direito penal em si, né, não apenas o direito penal, mas, enfim, né, constitucional, nosso aparato, né, normativo como um todo, e a nossa própria Constituição, ela é pautada na colonização, né, no colonialismo, e nas colonialidades que vem posterior. Né? Então, tem uma projeção, tem um reflexo de uma relação de objetificação. Né? Então, o que eu estava falando antes, né, para falar do Brasil, nós temos que falar das nossas matrizes. Né? Nós temos que falar da escravidão como pilar, né, e o racismo consequente, como pilar da nossa sociedade. E nessa sociedade, no nosso histórico de país escravagista, foram quase 4 séculos, né, de uma relação de objetificação do corpo negro, né, de objetificação do corpo colonizado, inclusive. Né? Então, esse corpo que é transformado, que é escravizado, que é desumanizado, que é objetificado, ele vai fazer parte de uma outra dimensão da relação, de um aspecto de propriedade. E como é propriedade, tudo pode ser feito com o objeto. Né? Então, tem aí uma situação de manuseio, né, de disposição, acesso, né, ao corpo, que vai caracterizar o nosso sistema, inclusive em termos de violência sobre o corpo. Né? Então, quando a gente pensa em ressocialização, em reintegração, nós temos que pensar que esse corpo, ele é um corpo que veio para cá como objeto, ele não fez parte da sociedade. Né? Então, ele já começa, ele já chega aqui excluído da sua humanidade. Né? Então, pensar na ética umbundista é preciso pensar a partir de outro olhar, de uma outra perspectiva. Né? E aí pensar as matrizes africanas como modelo de
de uma nova sociedade, né? A partir dos seus ideais civilizatórios. Né? Então, o Ubuntu, né? A filosofia do Ubuntu, ela diz muito em relação a isso. Né? É o conjunto, né? Não existe o indivíduo apenas, né? Separado, apartado da sociedade. Por isso que a ideia de não exclusão, né? Então, de inclusão, e a inclusão em sentido amplo, né? Vai fazer parte desse ideário, porque não existe essa possibilidade de excluir um corpo da sociedade, né? Do corpo social. Ele faz parte. Não existe sociedade sem esse corpo. Né? Então, seria uma violência contra a própria sociedade, contra a natureza da própria sociedade. Né? Por isso que pensar nessa perspectiva decolonial, é fundamental para a gente pensar uma democracia, né, multirracial, que é a nossa única saída enquanto sociedade igualitária. Né? Então, essa ética, Bruno, vai fazer, né, o que a gente espera, né, aliás, já faz, com que esse sentimento de comunidade, né, de estar junto, de pertencimento e responsabilidade, né, faz com que a nossa relação mude, a nossa relação com o outro mude. Né? Porque não estamos tratando de um outro apartado da gente. Não é um outro Bruno, né? O Bruno é aquele que está afastado de mim. Não, é o Bruno que faz parte do meu ser e que juntos nós fazemos parte do todo. Né? Então, essa perspectiva cosmológica de matriz africana, ela tem muito a nos ensinar em termos de sociedade. Né? E quando a gente fala isso, né, uma perspectiva de Ubuntu, uma perspectiva coletiva, de responsabilidade mútua, nós não estamos falando de uma questão utópica, no pior sentido da palavra. Né? Muito pelo contrário, porque o Ubuntu ele faz parte do povo preto, da cultura negra, né, como um todo. Né? Os terreiros, né, os centros civilizatórios de matriz africanas, eles praticam o Ubuntu. Né? Então, é uma perspectiva, é um modelo que já é colocado em prática, só que não é reconhecido pelos saberes colocados como costumeiros, como tradicionais, né? Pautado aí numa perspectiva eurocêntrica. Então, colonial. Então, mudar, né, os paradigmas, se assim a gente pode chamar, é imprescindível para nós pensarmos um abolicionismo para o Brasil, porque a gente tem que mexer na estrutura, né, na estrutura do nosso país, da nossa sociedade. E aí todas as construções centrais, né, europeias, Estados Unidos, enfim, né, que vem do centro, né, para a nossa margem, elas têm que ser questionadas. Né? Porque se nós pensarmos, né, a partir do olhar e vermos, né, do olhar colonizante, as nossas respostas serão as únicas. Então, a gente vai continuar a ver a prisão como única resposta para uma responsabilização em termos de delito, né, vamos dizer assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre um projeto de extensão que você citou no seu artigo, chamado Vicente do Espírito Santo, SOS Racismo. Foi realizado na Estácio de Sá, em Santa Catarina. Isso. Como ele se encaixa nessa discussão sobre o abolicionismo penal? Bom, o projeto de extensão Vicente do Espírito Santo, SOS Racismo, ele acolhia e oferecia assistência jurídica e psicológica para as vítimas de racismo, em sentido amplo. Né? Então, em todas as manifestações racistas, né, em que a gente pode imaginar, elas eram acolhidas pelo SOS Racismo. Entre elas, inclusive, a questão da seletividade racial, né, por crime de tráfico de drogas. Né? A gente sabe que há uma programação racista na nossa dita guerra contra as drogas, que, na verdade, é uma guerra racial, que a gente sabe quem é exterminado, né? Quem é preso, enfim, né? Falar em encarceramento da massa negra, nós temos que falar em política de drogas no Brasil, mas a perspectiva do abolicionismo penal para o Brasil, a partir
da premissa que eu defendo, né, uma proposta afrocentrada, ela vem muito explícita quando a gente denunciava, né, a branca por crime racial, então injúria racial ou racismo mesmo, né, da Lei 7.716, e nas nossas petições, nas minhas petições, eu não mencionava em prisão, muito pelo contrário, né, eu já colocava ali como possibilidade, né, um ideário de responsabilização. A questão da prisão, claro, em termos raciais, ela é muito complexa, ela é muito difícil, né, porque nós temos no nosso judiciário, o judiciário quase totalmente branco, temos aí uma porcentagem de 10, 12%, segundo o CNJ, de negros. Mas aqui em Santa Catarina, o nosso judiciário ele é praticamente todo branco. Nós temos o Tribunal de Justiça mais branco de todo o país. E aí, quando a gente tem que enfrentar a questão racial, né, o racismo como resposta de imunização penal para corpos brancos, ele vem à tona, tanto na delegacia quanto no Ministério Público e também no próprio Judiciário. Então, uma das nossas propostas é que houvesse, né, essa possibilidade de responsabilização, inclusive no âmbito civil, né, desse corpo branco. Né? Então, para que não houvesse uma possibilidade de nós falarmos em prisão, né? Porque, obviamente, falando no contexto do nosso realismo marginal racial, falar em prisão para qualquer crime, inclusive, né, para crimes de racismo, é potencializar um instrumento de controle, um instrumento genocida. Né? Então, a resposta que nós gostaríamos, né, do nosso judiciário não passaria pela questão da prisão. Né? As próprias vítimas, né, muitas delas, têm essa percepção. Né? E elas ficariam certamente satisfeitas, né? E a justiça realmente seria feita, né, se não houvesse essa perspectiva, né, de fortalecer um instrumento de controle de domínio. Né? Então, é nessa conjuntura, né, que a gente pensa, né, o abolicionismo penal para o Brasil. A prisão não pode vir como resposta nem para os crimes raciais, né, que me atingem, né, profundamente. Pensar de novo a questão do Ubuntu, né? Se atinge qualquer pessoa do meu povo, me atinge. Né? Então, não era nesse sentido de ter uma prisão, uma vingança, né? Uma justiça a qualquer custo que faria com que realmente nós sentíssemos que a justiça fosse feita. Né? Então, no nosso judiciário e em crimes raciais e crimes praticados, né, pela branquitude, é pensar no pacto narcísico, né, construído aí, concebido por Cida Bento, que vai realmente respaldar as respostas que nós temos no nosso judiciário. A Ângela Davis fala, né, que é preciso desvincular o crime do castigo para poder entender o papel da prisão. Ela cita um pesquisador chamado Herman Yashi, não sei qual é a pronúncia correta, sugere que o crime precisa ser definido em termos de responsabilidade civil, em vez de legislação criminal, deveria haver uma legislação reparadora. As pessoas deveriam assumir, portanto, seus atos e deveriam ter o dever de repará-los. Só que aí no seu artigo você diz que a justiça restaurativa tem um monopólio estatal de reconhecer o direito, e não rompe os elos racistas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para mim essa diferença entre essa sua crítica que você faz da justiça restaurativa e esse modelo proposto citado pela Ângela Davis. Bom, a nossa perspectiva de justiça restaurativa, ela também padece de uma síndrome aí colonial e coloca o Estado de novo no meio dessa perspectiva, né? Então, é o Estado falando quais são as possibilidades restaurativas e não tem um senso
de comunitário aí, né? Então tem uma restauração dos laços porque eles nunca existiram, né? E o Estado vem reforçando de novo isso. Então é quase uma imposição. Não tem a preocupação com o outro, né? Aquele outro que não é outro, obviamente. Então essa perspectiva, e Fanon traz muito isso também, né? Quando ele fala dos conselhos tribais, né? Então, essa perspectiva, né, de matriz africana vai colocar, e por isso é tão importante nós falarmos em rodas, né? Nas rodas que constituem e que manifestam aspectos da nossa religiosidade, por assim dizer, cultura, enfim, né? Porque nas rodas tem um senso, além de comunitário, tem um senso de responsabilidade para com o conjunto, né? Então, nessa ideia, né, de coletividade, né, todos são responsáveis por todo, né? Então, colocar as pessoas envolvidas em um determinado problema de uma forma igualitária, em sentido hierárquico, e aí sem a presença do Estado, inclusive, né, enquanto Estado, para tentar resolver os seus problemas, né? O civil é importante, né, com a ideia de responsabilização, né, uma reparação, uma indenização pelo dano, né, pelo dano colocado, pelo dano efetuado, né? O âmbito administrativo também é importante. Enfim, nós temos várias possibilidades, né, para excluir o âmbito penal dessa resposta estatal, né? Mas, né, para nós no Brasil, né, principalmente para o povo negro, né, a resposta penal estatal é sempre a primeira. Muito embora a gente fale, né, em termos acadêmicos que o direito penal é a última ratio, na verdade não é, né? Ele normalmente, né, ele vem enquanto a primeira resposta tal. Então, pensar nesse sentido, na importância que o direito penal tem para o Estado, porque vai, obviamente, né, tutelar as suas desigualdades, sobretudo raciais, né, é um dos primeiros passos para a gente pensar em abolicionismo penal no Brasil. Né? Alguns já pensaram que a escravidão seria eterna, né, e assim não foi, pelo menos não nos termos que a gente já viveu, né? Não, sim, claro. Sim, sim. Aí eu pergunto, como é que você vê a agenda nacional do desencarceramento que é proposta pela nossa tarefa carcerária? Entre vários itens, a instituição que estipula a proibição da construção de novos presídios, a limitação de prisões cautelares e a redução das penas. Como é que você vê isso? É importantíssimo, né? É uma proposta para já, né? É um primeiro passo para o abolicionismo, né? Então, uma resposta imediata, né? Para nós pararmos de crescermos nesse ranking, né, genocida que é essa corrida pelo encarceramento, né? Então, todas essas propostas, e tem várias outras, né, inclusive vão ter que passar pela nossa política de drogas, né, para evitar com que haja um aumento no encarceramento. Né? Uma possibilidade, assim como o próprio abolicionismo, óbvio, muito complexa, Bruno, porque no contexto político que a gente vive, né, a nossa população, né, que reflete o pensamento, ou pelo menos que se vê representada pelos nossos políticos, que foram eleitos exatamente por essa questão, né? Ou seja, a prisão como palanque, vai demandar mais prisão. Tá? Então, não tem uma resposta jurídica que não seja a prisão, ela vai ser recebida pela população como uma ineficiência, tá? Como se realmente a justiça não funcionasse no Brasil. Né? Então, a nossa justiça está, né, colocada como sinônimo de prisão. Tudo passa pela prisão.
né? Então, pensar no desencarceramento, pensar, né, nessa redução, limitação das nossas prisões, né, temporárias, preventivas, que constitui quase a metade da nossa população em situação de cárcere, né, é uma questão que é para ontem. Nós temos que pensar urgentemente nisso. Tá? Não dá para nós ficarmos pensando que a prisão vai resolver problemas que não são problemas penais. Aliás, a resposta penal só aumenta os problemas. Né? E é aí que está a funcionalidade da prisão. Né? Exatamente, ela existe, ela subsiste exatamente porque ela vai amparar essas desigualdades, esses problemas que são colocados, que são julgados, né, para debaixo do tapete, ou melhor, para trás dos muros, né, das prisões. Então, pensar, né, com Angela Davis, quando ela fala em indústria, né, a indústria prisional, é pensar em algo que a gente já sabe há muito tempo, né, no grande negócio que são as prisões. Estados Unidos, por exemplo, pensar, né, na resposta, aliás, na efetividade da prisão enquanto resposta. Bom, se a prisão fosse eficaz, né, para resolver problemas, nós não teríamos, já que em muitos estados lá nós temos a pena de morte, né, nós não teríamos mais crime, tá? Por conta de uma das funções da prisão, que é a preventiva, né, em termos gerais. Tá? Isso não acontece. Muito pelo contrário, né? Quando a prisão vira um negócio, então estamos falando da indústria do crime, né? E Nils Christ também já falou sobre isso, enfim, né? Todos nós abolicionistas falamos sobre isso, né? Porque é uma questão de lucro. Né? Então, se o preso vira lucro, a ideia em termos de capitalismo não é reeducá-lo, né? Tirá-lo desse complexo criminal. Né? Muito pelo contrário, é fazer com que ele fique mais. E aí nós temos toda a questão do etiquetamento colocado, todas as questões sociais colocadas para fora dos muros das prisões, que vão jogar, né, cada vez mais essas pessoas na margem, né, do mercado, por exemplo. Né, de uma mão de obra qualificada, da educação, da saúde, enfim, de várias questões. Né? Fora as próprias possibilidades criminalizantes que o sistema oferece gratuitamente para a sua clientela. Né? Então, não é apenas uma questão de cometimento de crime, mas é de criminalização. Né? E quanto mais criminalização, mais lucro, mais prisões, né? Mais crime, mais segurança, mais armas, enfim. Né? Todo esse complexo realmente industrial que Angela Davis nos fala. Né? A Agenda Nacional do Desencarceramento da Pastoral Carcerária tem uma outra parte que eu não falei na questão anterior. Uma delas você falou no final da sua resposta, que seria sobre a privatização das cadeias. Esse seria onde se põe contra essa privatização. No Brasil, as PPPs e o modelo de cogestão estão aumentando bastante. Em Minas Gerais, por exemplo, tem bastante desse tipo de parceria. E nessa agenda também fala sobre propõe a desmilitarização da PM e sobre a descriminalização das drogas. Como é que você vê esses dois itens se relacionando com o abolicionismo penal? Bom, são todas questões que se entrelaçam, né? Que estão imbricadas na proposta abolicionista, tá? Porque a privatização do nosso sistema carcerário é ao contrário, né? Ela vem de encontro às propostas abolicionistas, porque realmente, se nós privatizarmos, assim como já foi dito, não tem nenhuma possibilidade de um reingresso, de uma reinserção, uma reeducação da pessoa que está encarcerada. A ideia não vai ser essa, aliás, a ideia nunca foi essa. Né? E com a privatização isso fica tanto mais explícito. Né? Só que a privatização, essa resposta por mais prisão, aliás, prisões que estão sempre lotadas e vão estar sempre lotadas para demandar mais construções,
né? Então, tem toda a questão da construção de prisões, administração de prisões, né? E segurança como um todo, aparato, né? De segurança, a ser comercializado, né? Nessa perspectiva de privatização, né? Então, é impossível nós pensarmos em uma reintegração desse preso, né? A ideia não vai passar por aí. A ideia é que ele fique lá por mais tempo, né? Aliás, seja preso o quanto antes. Então, as propostas, né, que estão no nosso Congresso em termos de redução da maioridade penal também estão atreladas a isso, né? Porque se prende antes, né? E se solta muito depois, né? Já tivemos um aumento, né? No tempo máximo de prisão. Então, agora são 40 anos. E se nós pensarmos, né, em privatização, isso vai ser aumentado, né? Enfim, nos dois lados, né? Tanto no início da prisão quanto no final. Né? E aí, claro, pensar por isso que eu falei no começo da nossa conversa, a questão do abolicionismo no Brasil e para o Brasil, aliás, como em qualquer lugar, passa por questões do sistema de controle informal. Tá? Informal se vai estar, né, atrelado à prisão, mas não só. Né? Então, nossa política de drogas e a resposta, né, das nossas polícias, ou melhor, a postura das nossas polícias, né, estão atreladas a isso. Tá? Então, pensar desmilitarização, né, uma outra postura, e a descriminalização das drogas são faces da mesma moeda, eu diria. Tá? A construção de uma polícia que não seja pautada na questão objetificante, né? Porque a nossa polícia, né? As nossas polícias, elas são constituídas no nosso país no período escravocrata, então, ordem, né? Manutenção de ordem a partir do corpo, né? A partir da violação, da violência sobre o corpo, né? Sobre aquele corpo indesejável, né? E aí os nossos lugares raciais vêm muito nesse sentido, né? Colocar as coisas no sentido de objeto mesmo em seus devidos lugares, né? Mostrar que alguns lugares não são para o corpo negro, e aí nós temos a questão da suspeição, né? O elemento suspeito normalmente é o corpo negro porque não está no seu devido lugar, né? E aí em toda a sistemática da criminalização pela polícia vem no bojo dessa discussão, né? Porque o corpo negro que é suspeito, normalmente ele vai ser transformado em traficante, mesmo não tendo nada de concreto relacionado às drogas. Então, nós temos nossa gramática criminalizante nesse sentido, ela é muito ampla. Então, nós temos flagrantes forjados, nós temos cenas de crime forjadas, nós temos autos de resistência, nós temos desacato, enfim, né? São inúmeros instrumentos em que a polícia vai manusear para explicitar, para demonstrar o seu poder. Né? Então, tem muita relação com o que eu chamo de senhorismo, que é aquela postura do senhor mesmo, né? Do senhor dono do escravo, que pode fazer tudo com o escravo. Então, os nossos controles legais sobre essa polícia não vão dar conta dessas posturas. Né? Então, tem toda uma reconstrução para nós fazermos, e, de novo, a perspectiva do Ubuntu surge aqui, para a construção de uma instituição que seja parte da comunidade, né? E não seja defensora do Estado em termos de sua estrutura desigual, né? E manutenção daquela desigualdade. Né? Então, proteger os direitos, né, dos cidadãos passa necessariamente por essa discussão. Né? Uma outra polícia é necessária, não aquela construída, né, nos nossos moldes escravocratas. Então, na mesma perspectiva vem a discriminação das drogas. Né? Então, tudo que nós pensarmos em termos de Brasil tem que estar
tem que estar alinhavado à discussão racial, à desconstrução, ao combate ao racismo, porque, na verdade, tudo está imbrincado ao racismo. Né? Tanto a polícia que vai surgir, por exemplo, com a nossa guarda real, que vai manusear aí as ceias de camarão, né? Como Vera Malaguti explicitou, não só ela, né? Como na nossa guerra contra as drogas, que não é uma guerra contra as drogas, é uma guerra racista e sempre foi. Nós pensarmos que ela nasce no Brasil, né? Em 1830 já, né, combatendo o fumo de negro, criminalizando quem tem acesso a esse fumo, né, que era o usuário, né, nós vamos perceber ao longo dos séculos, né, melhor dizendo, que tem muito mais a ver com o racismo do que com as drogas, do que com a substância considerada ilícita, né? Porque ela vai ser combatida em determinados lugares que são racialmente construídos, né? Então, pensar na nossa guerra contra as drogas a partir do racismo é pensar como a maconha, por exemplo, né, o fumo de negro foi criminalizado. Né? Em 1830, por exemplo, né, o boticário, né, o dono da farmácia da época, ele era multado, enquanto o usuário, né, o negro escravizado ou liberto, né, que tinha acesso à substância, ele era preso. Né? E aí nós estamos falando em 1830, por exemplo. E com o passar dos anos, conforme a nossa discussão sobre a abolição da escravidão vai aumentando, vai ganhando corpo, a criminalização também vai aumentando. Então, o controle sobre esses corpos que estão prestes a ganhar uma liberdade, uma certa liberdade, né, ela vem paralelo à discussão, né, com a nossa criminalização das drogas. Né? E aí, se nós pensarmos ainda que em 1915, né, o primeiro estudo que vai fundamentar a criminalização das drogas é de um médico, né, Rodrigues Doria, que vai pensar a partir do paradigma lógico lombrosiano para potencializar a periculosidade de corpos negros, que está colocado lá na criminologia positivista, né? Nós vamos ver que não tem quase nada a ver com a substância, né, ilícita ou considerada ilícita, né? E muito mais com os corpos. Né? E aí a criminalização das drogas aparece em 1930, por exemplo, né, com o comércio da maconha no Rio de Janeiro. Né? Mas de lá para cá, nós podemos ver como o racismo constrói o inimigo. Né? Então, agora, não é o inimigo do Estado, né? A partir da declaração de guerra estadunidense, é o traficante. Quem é o traficante? É o corpo marginal, né? O corpo negro, encontrado em toda e qualquer esquina do Brasil, que pode ser, né, considerado traficante sem qualquer comprovação, basta uma vontade punitiva nesse sentido, e aí a gente vê como a legalidade, né, do nosso racismo, ela legitima, né, o encarceramento da massa negra. Porque nessa discussão, aliás, na não discussão entre usuário e traficante, né, nessa indiferença em que a nossa lei de drogas coloca, né, são muitas as possibilidades de efetuar, de legitimar, de legalizar a prisão de corpos negros. Tá? Então, toda essa questão da discriminação das drogas também tem um fundo de combate ao racismo. Porque quando a gente fala em combate às drogas, em guerra contra as drogas, nós sabemos quem é o inimigo e onde essa guerra vai ser combatida. Né? Não são nas nossas áreas nobres, são nas nossas margens, são nas nossas periferias, são nas nossas comunidades. Né? Enfim, né? De novo, lugares racialmente construídos. Né? Não são nas áreas nobres onde a branquitude é hegemônica. As balas perdidas não estão colocadas ali. As violações dos direitos humanos não estão colocadas ali. Até porque a questão da humanidade não está colocada. Né? A desumanidade que constrói, que caracteriza as margens é que vai possibilitar com que essas práticas sejam legalizadas pelo judiciário. Né? Não são, e de novo a gente pode voltar aqui no Pacto Narcísico, né? Não são os pares
né, do nosso judiciário, né, da nossa branquitude, que ocupa o judiciário de forma quase hegemônica, que estão sendo violados, que estão sendo violentados. Né? Então, a questão muda de figura. E aí, as possibilidades de continuidade dessa violação são inúmeras, né? São infinitas, aliás, e que vão perpassar, inclusive, com amparo constitucional. Né? Nossa guerra contra as drogas, essa guerra genocida, né, ela tem amparo constitucional. E hoje, né, para não esquecer, para não esquecer, hoje, né, estava em pauta no STF, ainda está, né, vai ter oportunidade ainda, o julgamento sobre a questão do direito penal do autor, se a periculosidade é fundamento ou não, né, normativo no Brasil. Né? A princípio, não seria, né? Mas o nosso STF, nosso Supremo Tribunal Federal, né, está decidindo que questões pessoais, questões subjetivas, né, devem legitimar aí o encarceramento e a liberdade. Né? Então, de novo, as questões, né, da seletividade penal vão perpassar, vão continuar fazendo com que a nossa massa encarcerada só aumente. Eu lembrei do caso do helicóptero do Perrela, que resume bem essa questão, né? 450 quilos de pasta base de cocaína, simplesmente o dono do helicóptero, com ele não aconteceu nada. Exatamente. Enquanto isso, Rafael Braga... Sim, outro exemplo oposto. Né, para falar de um só, né? Para falar de um só, enfim. Né? Isso tudo tem amparo legal, né, Bruno? Sim, pensar sim. aqui nessa questão do usuário, né? Os mesmos critérios usados para diferenciar usuário e traficante são os mesmos para trocar suas posições, né? Então, basta a vontade, né, punitiva nesse sentido. Né? E corpos negros, né, nós sabemos disso há muito tempo. Né? Enfim, nossa clientela racial penal, né, já explicita essa questão. Né? Mas aí nós temos uma outra questão, né? Um outro problema, por exemplo, né? Que as questões, uma das discussões que nós temos hoje, uma possibilidade, né, de desencarceramento, é essa distinção objetiva entre usuário e traficante. Né? Tem muita esperança nesse sentido que a diferenciação objetiva em termos de quantidade, enfim, como acontece nos países da Europa, por exemplo, né, possa reduzir a população em situação de cárcere e impedir novas criminalizações. Né? É muito complicado nós pensarmos isso, porque quando a nossa lei de drogas, né, 11.343, ela veio, ela entrou em vigor, né, também havia uma esperança com que isso acontecesse. Né? Com que agora, com a possibilidade, com o usuário, né, colocado como não crime, né? Ou seja, né? E aí nós temos outra discussão, enfim, discriminação ou não, enfim. Né? Mas essa ideia da distinção entre usuário e traficante, né, impediria com que o usuário fosse preso. Né? E, na verdade, foi ao contrário. Né? Facilitou ainda o encarceramento de pessoas que são usuários ou mesmo que não são usuários, né? Que tenham alguma relação com a drogas ou mesmo que não tenham. Né? Então, tem toda a perspectiva, né, da reformulação do nosso sistema de controle racial. Isso já aconteceu com a nossa escravidão, né? Quando houve a abolição, nosso sistema punitivo ele se reformulou, né? Aconteceu nos Estados Unidos e, obviamente, né, é uma possibilidade muito grande com que isso aconteça novamente em termos de se houver essa distinção em termos objetivos de usuário e traficante de drogas. Não, sim, sim. Você tem que lembrar aqui da nova postura, a última fala do governo, né, que estão tentando agora aprovar a maconha medicinal, e o governo quer, de uma certa forma, demonizar o uso da maconha medicinal. Né? É uma coisa terrível, né? Exato, exato. Nossa, olá!
Mais uma perguntinha. Angela Davis diz que o cárcere está ausente, presente na nossa vida. Nós não nos envolvemos nessa discussão. Ela fala que é desconcertante pensar que você ou algum parente seja preso. Então, a prisão é sempre vista como reservada para, abre aspas, os malfeitores, no dizeres do George Bush. Eu pergunto para você, como envolver a sociedade brasileira nessa discussão sobre o abolicionismo? Bom, Bruno, eu acho que primeiro a gente tem que desfazer, e aí volta de novo nas questões do controle informal, né, do sistema de controle informal. Uma das premissas básicas do nosso sistema punitivo é a ideologia da defesa social, né? Essa ideia do confronto eterno e etéreo, bem versus o mal, né? Que tem o fundo, né, o fundo religioso, o fundo cristão, né? E aí nós temos vários conflitos religiosos colocados nisso, né? Só que o mal sempre é colocado como outro, né? É sempre o que está afastado da gente. Nós nunca somos o mal. Aliás, né, o cidadão de bem, né, que está representado pelo nosso presidente, inclusive, né, não vai ter medo dessa prisão, porque ele não faz o mal. Ele não é o mal. Né? E aí, pensar em cidadão de bem, como a publicação da Ku Klux Klan, né, é bem interessante para a gente pensar nisso, né, nessa ideia, de novo, nessa ideia cristã, né, defesa de Deus, da família, né, e blá, 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 que vai representar, né, o bom, né, nesse conflito. Né? Então, essa ideia, né, em que nós somos ou bem, né, ou mal, né, enfim, é uma perspectiva que nós temos que desfazer, né, já no começo, já na nossa educação. Né? E as religiões de matriz africana vêm trazendo isso muito claramente. Né? Então, pensar o abolicionismo penal no Brasil a partir das matrizes africanas, das filosofias africanas, é bem interessante porque a gente começa a desconstruir isso. Né? Essa ideia, por exemplo, pensar em Exu, né? Exu enquanto senhor da terceira cama, Exu, né? o orixá mais próximo de nós, né? Então tem muitas características humanas, ele não está lá, né? Lá num céu, né? Afastado, né? Muito pelo contrário, ele está presente, né? Vai fazer com que essa ideia de bem e mal ela se destitua de sua lógica, né? Porque nós somos bem e mal, né? Nós podemos ser bem e mal, né? E de novo essas perspectivas, né, que estão colocadas estão vinculadas a uma perspectiva religiosa, mas, né, que para nós tem muito mais a ver com ancestralidade. Vamos falar muito em relação a isso, porque para nós não existe inferno. Né? Aliás, céu, né, e terra não estão afastados. Né? Então, Orun e Aiê estão juntos. Né? Eles se relacionam. Né? Então, essa perspectiva do inferno, esse medo do inferno, essa corporização do mal, né? Essa demonização do outro e, consequente, de Exu, tem muito a nos ensinar. Né? Porque Exu não é o diabo, porque para nós não existe diabo, né? Não existe inferno, mas ele vai refletir os sentimentos que nós temos, ou nós refletimos os sentimentos que eles têm, enfim, né? Nós temos uma dinâmica relacional aí mais complexa. Né? Então, nós podemos ser bem e mal. Né? O que nós queremos para o outro, e de novo a gente volta ao início, né? Essa perspectiva é bem legal, essa ideia é bem legal, porque isso é Exu, né? Exu quer dizer, em Yorubá, quer dizer círculo, né? Enfim, esfera, né? Que não tem início nem fim. Aliás, o início é o fim e o fim é o início. Então, a gente volta lá no começo da nossa conversa para falar de Ubuntu. Né? Então, como a perspectiva de Ubuntu ela é importante para a gente pensar nessa construção de uma sociedade, de elos, né, comunitários. Né? Como nós temos que ser responsáveis pelos outros. Né? Porque aí não vai ter essa perspectiva de querer prisão para o outro. Porque a gente sabe, quando a gente fala em prisão, né, isso que Angela Davis deixa
deixar explícito, a gente sabe o que acontece. A gente não vê, mas a gente sabe o que acontece na prisão. Ninguém quer ir para a prisão, mas para o outro, sim. Né? Então, para quem, em tese, né, faz um mal, né, tem que ir para a prisão. Né? E essas questões estão atreladas também à própria ideia da criminologia, né? Dessa constituição do perigoso. Né? É isso que Lombroso fez quando construiu a ideia do direito penal do autor. Né? Colocou o outro como um primitivo, como um incivilizado, né? Que tem que ser excluído, tem que ser punido. Né? E não é à toa, não é por acaso que esse outro, esse primitivo, esse perigoso, né? Era um corpo negro. Né? Então, essa ideia da criminalização, da segurança pública, do encarceramento, da exclusão, né? Todas elas perpassam por questões raciais. Né? Inclusive, né, já devo também falar isso sobre o terrorismo. Né? E aí, terrorismo e medo, né, estão vinculados. Né? Como a gente constrói o discurso do medo do outro. Né? Quem é esse outro? Quem é, aliás, quem não é, porque a gente não conhece, né? Essa figura que nos causa medo, que nos causa terror. Né? E aí a imagem, o estereótipo do criminoso aparece de novo, né, no imaginário coletivo. Quem é? Né? A gente não vê, né, um político, por exemplo, né, cometendo crimes próprios, né, crimes de colarinho branco, como perigoso. Né? Para pensar nessas questões. Né? Desfazer essa ideologia, né, da defesa social é uma delas. Né? Então, pensar em Exu como um salvador, como um protetor, né? Que na verdade ele né? É bem interessante para a gente começar a trocar os lugares, né? A começar a incutir outros pensamentos. Né? Então, esse Deus cristão, né, que salva e que tem a aparência, né, que é um homem branco, né, pensar em Jesus Cristo então na sua aparência, né, um homem branco de olho claro, de cabelo liso, né, embora tenha nascido no Oriente Médio, né, um tanto quanto complicada para a gente, né, mas que continua sim a aprisionar, né, os nossos pensamentos de uma forma que coloniza, né, o nosso ideário. Né? Então, a gente não consegue pensar em outras possibilidades que não essa. Né? E a partir do discurso do cristianismo, que foi fundamental para a nossa escravidão, né? Imprescindível falar isso, se não fosse a Igreja Católica, não haveria a escravização negra nem indígena. Né? E aí, no bojo, né, nós temos as religiões neopentecostais que continuam com o mesmo discurso. Oi? Continuam com o mesmo discurso, tentando fazer contato com tribos isoladas, por exemplo. Exatamente. E pior, né, potencializa, né? Porque eles vão de uma forma muito eficaz, né, fazer com que essa massa da população que representa, inclusive, que é representada pela seletividade racial, né, peça mais prisão, peça punição, né, peça o extermínio do outro. Né? Não é à toa que a gente tem aí a nossa bancada da Bíblia, né, fazendo arminha, pastores fazendo arminha, enfim, né, nós temos todas essas questões. Então, é um discurso, é uma prática que vai de encontro, é contrária ao que eles mesmos pregam, né, ao que está na Bíblia. Enfim, né, essa ideia de salvação do outro é a salvação dos mesmos, né? Desde que esse outro esteja entre eles, não do outro que está fora. E, de novo, essa outrificação aparece. Ou seja, é uma questão de colonialismo mesmo, né? De colonização, né? O confronto entre civilidade e primitividade, né? Como esse outro que não está próximo a mim, representa o diferente, ele tem que ser excluído, ele tem que ser exorcizado, ele tem que ser exterminado. Então, esse tipo de ideário, de ideologia, vai ganhar um apoio público, né, de uma forma massiva, sobretudo onde a clientela penal é formada. Sim, você me fez lembrar de um projeto de lei do deputado federal que é descendente da família real brasileira, Orleans. Ele queria acabar com o feriado de Tiradentes
instituir o feriado do descobrimento do Brasil. Sabe? Isso para poder... É bem simbólico isso, né, velho? Muito simbólico. Aliás, nós temos o que nós mais temos são projetos simbólicos, né? Projetos de lei simbólicos. E, claro, vindo do herdeiro, né? Da Casa Grande, né? Literalmente falando, Sim. Não poderia vir outra coisa. Sim.